Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Você que está estudando para concurso, né, tomar uma decisão aí sobre a nossa matemática. Você quer ter um bom desempenho? Ah, professor, eu quero melhorar. Sabe, eu estou cansado de apanhar nas provas de matemática e raciocínio lógico. Parece que o negócio não vai. Chega na hora de resolver a questão, trava. Eu entendo, mas na hora de fazer a continha eu travo. O que eu devo fazer? A sugestão é o que eu aconselho para todo mundo. Vamos reforçar a matemática básica, vamos começar a construção lá do zero praticamente, e aos poucos as coisas vão se consolidando, tá? E aí sim, você formando uma base forte de matemática básica, como eu sempre faço uma analogia como se fosse uma construção, né? Você não começa a construir a casa pelo telhado, você começa, né, com uma estrutura, uma base forte, um alicerce. Em cima disso você vai construindo as suas paredes, enfim, né? Então, gente, é um caminho trabalhoso, árduo, mas não é difícil, ele só exige dedicação, né? E uma das principais virtudes do concurseiro é justamente dedicação. Se você não tiver dedicação e persistência, você não vai conquistar nada, tá bom? Então meio que uma prova de fogo. Será que você está disposto a ficar horas e horas estudando, reconstruindo conhecimento, tendo a humildade de voltar lá atrás e realmente ter que aprender coisas às vezes de quinta série, sexta série, né? O primeiro passo é você reconhecer, tá bom? Hoje o assunto é potenciação. Para nós começar, eu quero que você saia deste evento bem mais forte do que começou. E para isso, nós vamos fazer uma rápida revisão, beleza? Importantíssima. Na sequência, a gente vai começar a resolver algumas questões e eu vou colocar você à prova. Potenciação. Assunto principal, um dos assuntos que a gente sempre recomenda aos alunos, né, para que dominem, para não ter problema lá na frente. Por exemplo, quem quer fazer prova para a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, né, está previsto no edital lá funções, logaritmos. Aí o aluno, quando você fala a palavra logaritmo, chega a tremer um braço, assim. Muito difícil. Sabe por que é difícil? Porque ele não sabe potenciação. Aí as coisas ficam difíceis mesmo. Porque você tem que estudar um assunto que seria pré-requisito. E você não sabe. Né? Como é que você entende de um assunto um pouquinho mais avançado se o pré-requisito você tem deficiência? Aí é claro que vai se tornar difícil. Porque quando coloca um expoente negativo, o cara não sabe o que fazer. Aí quando eu falo, meu amigo, vai lá atrás e vai rever potenciação, aí às vezes a pessoa não gosta de ouvir isso, mas o fato é que a sua base está fraca. Então vamos começar hoje? Aquelas promessas de final de ano, faça agora. Professor, hoje eu coloco uma pedra nesse assunto potenciação. E no final dessa aula eu vou saber mais do que eu sabia antes e vou definitivamente dominar esse assunto. Vamos lá então, vamos juntos, tá? Eu vou meio que espiando no nosso material para usar a mesma legenda aqui, a mesma notação, tá? Gente, potenciação é uma coisa seguinte, ó. Você tem um número, tá? Elevado a um valor, ok? Este valor aqui, ó, esse valor que vem aqui embaixo, a gente chama de base. Base 2, beleza? O valor que é bem fácil até a analogia, né? A base que está embaixo. Esse valor que vem aqui em cima, né, meio que sobrescrito aqui pequenininho, esse camarada é o
expoente. Expoente, beleza? E o que significa isso? O expoente, ele é um indicativo de quantidade. Ele diz para nós que a base 2 deve ser multiplicada por ela mesma 3 vezes, nesse caso. Então, o resultado disso, que vai ser 2 vezes 2 vezes 2, né, porque o expoente é 3, então é a base multiplicada por ela mesma 3 vezes, tudo bem? Se fosse 4, seria 4. Se fosse 5, seria 5 fatores, né? E 2 vezes 2 vezes 2 resulta em 8. Este valor aqui, sim, é chamado de potência. Base, expoente, nesse caso é 3. Ele indica que você deve multiplicar a base, nesse caso, por ela mesma 3 vezes. Então é 2 vezes 2 vezes 2. Tudo bem? E o resultado disso é 8. Como é que é o nome desse valor? É potência. Então, olha os valores aqui envolvidos. Base, expoente, potência. Tudo bem? Muito legal. Vamos dar mais um exemplo? Se fosse, por exemplo, aqui, ó, eu vou citar alguns exemplos aqui para você ir adicionando. Monta o caderninho aí, pega aquele caderninho, sabe? Aquele caderninho que você gosta de fazer resumo, e começa, destina um pedacinho dele só para matemática básica, por tópicos, potenciação. Depois a gente vai trabalhar frações, porcentagem, regra de 3, e aí aos pouquinhos tu vai tendo um caderno bacana, para que qualquer dificuldade você volta ali, lembrei como é que faz, olha aqui, ó, tá? Vamos pegar alguns exemplos aqui, legais, para reforçar esse conceito que a gente acabou de ver. Se eu pudesse para vocês aqui, ó, 3 elevado a 3, né? Ou seja, a base, o expoente. Então é 3 vezes 3 vezes 3, e 3 vezes 3 é 9, e 9 vezes 3, 27. Tudo bem? Então, base, expoente, potência. Mais um exemplo? 4 elevado ao quadrado. Ora, isso aqui é 4 vezes 4, porque o expoente, que é 2, indica que a base, que é 4, deve ser multiplicada por ela mesma 2 vezes. E 4 vezes 4 a gente sabe que vale quanto, gente? 16. Mais uma vez, mais um exemplo. Ó. 2 elevado a 5 agora. Veja bem. Agora o expoente é 5. E a base vale 2. Então, o expoente diz para você o seguinte, você deve multiplicar a base por ela mesma 5 vezes. Olha como fica fácil. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Né? Então vamos lá. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16 e vezes 2 dá 32. Ok? Eu vou chamar aqui um títulozinho aqui chamado de consequências da definição. Ó, consequências, tá, da definição. Eu quero que você preste atenção agora. Definição. Ok? Presta atenção que agora que começa as coisas interessantes. Ó. Quando você tiver um valor, que eu vou chamar de A, elevado a 0. Quanto que vale isso? Tá? Um valor, qualquer número elevado a 0 vale 1, mas temos uma exceção. Tá? Então, qualquer número elevado a 0 vale 1, gente. Então, agora é aquele momento de você fazer um negócio no teu caderno colorido aí, papapá. Ó, o A está representando qualquer número, tá bom? Qualquer número aqui, ó. Então, vamos a alguns exemplos. Por exemplo, ó, exemplos, tá? 2 elevado a 0 vale 1. Tudo bem? 2 elevado a 0 vale 1. 4 elevado a 0, 1 também. 125 elevado a 0, 1. Mas nós temos uma exceção. Quem é que adivinha a exceção? Um caso, né? Atenção, vou até colocar aqui, ó, atenção. Existe um único camarada que não vai valer essa regra, que é quem? O próprio zero, tá? Quando você tiver, por exemplo, 0 elevado a 0, isso não vale 1. Isso aqui na matemática a gente fala que é uma indeterminação. Por quê? Tá? Porque tudo na matemática que não está consolidado,
que não há um consenso, a gente fala que é indeterminado. Alguns autores acham que é alguma coisa, outros autores acham que é outra coisa, né? Então, e aqui nós não queremos entrar em polêmica, né? E tudo na matemática que não está consolidado, né, pelo menos para o nosso objetivo aqui, a gente fala que é indeterminado. Ó, isso aqui não está determinado, então é uma indeterminação. Então, por favor, 0 elevado a 0 não vale 1. Você vai dizer assim, ó, que não se define, né, ou não é determinado. Legal? Sabia disso aqui? Tá vendo como aos pouquinhos a gente vai acrescentando algo legal para vocês? Algo novo? Show de bola? Muito bem. Mais uma definição bacana, tá? Essa é a primeira. A próxima. Um número elevado a 1 é ele mesmo. Qualquer número elevado a 1 vale ele mesmo, tá bom? Então aqui vamos a alguns exemplos também. Exemplos. Ó, 2 elevado a 1, 2. Tá? 7 elevado a 1 é 7. 4 elevado a 1 é 4, tá bom? 0 elevado a 1 vale 0. O que não vale é o 0 elevado a 0, tá bom? Beleza, gente? Então, tá aí. Tá? Na verdade, o 0 elevado a qualquer coisa vale 0, menos o próprio 0, tá bom? Eu vou até puxar aqui uma atençãozinha aqui, uma observação em relação ao 0, que como é 0, né? Muita gente confunde, né? Então, mais uma atenção aqui, ó. Atenção. Cuidado com 0, hein? O único que você tem que tomar cuidado é esse 0 elevado a 0, tá? Mas se tiver 0 elevado a 1 vale 0, 0 elevado a 2 vale 0, 0 elevado a 3 vale 0, e assim por diante, tá? O que não vale é o 0 elevado a 0, que é indeterminado. Tudo bem? Que eu já coloquei ali. Show de bola? Então, cuidado com o 0. Muito bem. E aos pouquinhos você vai acrescentando. Estou só dando espiada para não seguir a mesma situação aqui do material, tá? Muito bem. Tem um caso, eu não ia falar, mas vou colocar 1 elevado a n, isso aqui sempre vai valer 1, tá bom? Até tem no seu material também. Isso aqui é meio lógico, né? Mas tudo bem, já que nós estamos aqui começando do 0, eu não quero que fique dúvidas. Sempre que esse valor, né, for assumir qualquer valor, sempre vai ser 1, inclusive o próprio 0, que inclusive voltaria lá, né, 1 elevado a 0. Então veja só, exemplos também no caso do 1 aqui, ó. 1 elevado a 1 é 1. 1 elevado a 2 vai ser 1, porque é 1 vezes 1, né? O próprio 1 elevado a 0 vale 1 também, tá? Que cairia naquele caso lá primeiro, né? Show de bola? Muito bem. Então essas consequências da definição estão claras para você. Qualquer número elevado a 0 vale 1, com exceção do 0, que a gente vai falar que não se define, ou seja, em determinação. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? E o 1 aqui, elevado a qualquer coisa, sempre vai ser o 1. Por enquanto tá show, tá tranquilo, tá bacana esse ritmo aí. Eu fico preocupado porque hoje o evento eu quero ser do 0, tá? Quero que você fique doutor em potenciação aí. Show? Agora é o seguinte, né? Eu vou colocar alguns exemplos aqui e eu vou dar um tempinho para você fazer. O mesmo que está aí no material, né? Eu vou seguir até o mesmo para você ter, para quem tiver com material, poder acompanhar. Alguns exemplos, né, que eu vou colocar aqui no quadro e vocês vão preencher sozinhos, tá? Eu quero que você me diga aqui quanto vale o resultado dessas situações aqui, ó. Letra D. Vamos fazendo aí enquanto eu escrevo aqui no quadro restante. Só um exercíciozinho para ver se você prestou atenção, né? Ó, agora é o E aqui, né? A, B, C, D, E. O F.
o G. E por fim, esse aqui, ó. Vou colocar aqui do lado, por conta do espaço. CFGH. É esse camarada aqui, ó. Olha aí, gente. Tá aí os exemplos que eu quero que você preencha agora, tá? E vamos juntos. Vamos lá. Tá aí no teu material também, né? Vamos nesse primeiro aqui, ó. 3 elevado a 0. Qualquer coisa elevado a 0 vale quanto? Vale 1, né? Isso aqui vale 1. 1 elevado a 10, tá até aqui do lado, dá até para colar aqui, ó. Isso vale 1. Qualquer número elevado a 1 vale ele mesmo. 0 elevado a alguma coisa vale 0. Qualquer coisa elevada a 0 vale 1. 1 elevado a qualquer coisa sempre vai ser 1. O número elevado a 1 é ele mesmo. E 0 elevado a 8 vale 0. Ok? Show! Só para exercitar e praticar um pouquinho. Muito bem. Por enquanto, pergunto para vocês se está legal esse ritmo. Estão conseguindo montar o caderno aí, tranquilo, não estamos muito rápido. A intenção é ir devagarinho, para quando chegar a hora de fazer os exercícios, você ter aquela tranquilidade e a segurança. Né? Você vai perceber que você vai começar a gostar de potenciação, porque você vai começar a acertar uma questão atrás da outra. Só vai errar por um descuido ou uma desatenção. Não vai errar mais por falta de conhecimento. Né? O descuido, a desatenção é normal, né? E aí com a prática a gente vai ficando fera. Agora, quando você erra por desconhecimento, aí não tem jeito. Pode estar atento o quanto você tiver, mas se você não tem o conhecimento, não adianta. Tá? Uhum. Até o momento tá tranquilo? Tá tranquilo. Muito bem. Gente, nós temos agora uma situação, né, que presta... eu vou colocar até o título aqui, ó, observações. Tá? Vimos aí a definição, vimos consequências da definição, e agora alguns casos particulares que merecem muita atenção, tá? O primeiro que eu quero destacar é esse aqui, ó. Quando você tem o uso do parênteses. Você pode ter uma situação assim, ó, né? Um valor negativo, ok? Um valor negativo entre parênteses elevado a um expoente. E você pode ter uma situação assim, ó, onde não tem o parênteses. Então, para tudo que você está fazendo aí, né? E presta atenção agora. Aqui começa a separar o joio do trigo. Porque isso aqui, gente, não vai dar o mesmo resultado. Isso aqui vai dar um resultado, isso aqui vai dar outro resultado diferente. Você sabia disso? Então presta atenção aqui. O fato é o seguinte. Essa situação aqui, ó, você tem o parênteses. E eu pergunto para você nesse caso, quem é que está sendo elevado a 4? É o 2 ou é o menos 2? Nesse caso, quem está sendo elevado ao 4 é o menos 2, por isso foi colocado entre parênteses. Já nesse caso, quem está sendo elevado a 4 é somente o 2, o menos não está. Tudo bem? Calma que eu vou explicar melhor. Então, nesse caso aqui, como é que você desenvolve o resultado disso dá quanto? Isso aqui, gente, é o mesmo que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Por quê? Porque quem está sendo elevado a 4 é o menos 2. Por isso que ele é multiplicado por ele mesmo, menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, 4 vezes. Tá? E o resultado disso aqui vai dar quanto? Vamos fazer a continha. Vamos fazer só a continha do número, depois a gente joga o sinal. Tá? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 é 16. Então, o resultado disso aqui, numericamente, vai dar
16. Agora nós vamos ter que fazer o jogo de sinais, tá? Olha o joguinho de sinais aqui ocorrendo. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. E menos com menos dá mais. Então o resultado disso aqui ó, vai dar mais 16. Depois eu vou passar uma dica para você não ter que ficar fazendo esse joguinho de sinais. A dica é bem fácil, eu já posso até antecipar. Se o expoente for par, a potência é positivo. Então você já vai até guardar essa dica aqui do ladinho, aqui, ó. Dica legal, que se aplica a esse caso. Ó, expoente par, que é o caso ali, né? Quando a base é negativa. O expoente for par, a potência é positiva. Tá bom? Vou colocar o P de positivo, aí você entende aqui. Ó. Positivo. Se o expoente for ímpar, isso tudo quando a base for negativa, né? Então vai dar negativo. Então é só gravar isso aqui, gente, ó. Par positivo, par positivo, par positivo, par positivo. Legal? E quanto é que vai dar aquilo lá? Aqui, ó, vocês me desculpem, eu vou empurrar um pouquinho para o lado aqui, ó, que eu acabei, né? Aqui o seguinte, quem é que está sendo elevado a 4 agora? É o 2 ou menos 2? É somente o 2. Porque se fosse o menos 2, deveria ter o parênteses. Como não tem, então primeiramente eu vou resolver isto daqui, ó. Sabe por quê? Porque existe a prioridade nas operações. Potenciação vem lá em primeiro lugar, junto com a radiciação. Só em segundo lugar é que vem a multiplicação ao lado da divisão, e em terceiro e último, a soma ao lado da subtração. Então, por uma questão de hierarquia entre as operações, primeiro eu tenho que fazer a potenciação. É por isso, tá? Então, na verdade, esse sinal de menos, ele repete, né? Eu vou repetir ele. E 2 elevado a 4, vou fazer até separado isso aqui, ó. Né? 2 elevado a 4, acabamos de fazer ali, ó, é 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, que resulta em 16. É como se eu substituísse isso aqui por 16. Por isso que a resposta daqui dá menos 16, isso aqui, ó. Então veja bem quanto é que deu aqui e quanto é que deu aqui, ó. Então isso aqui, ó, não é igual, vou colocar um bem diferentão, bem grandão aqui, ó. Diferente. Isso aqui é diferente disso. Tudo bem? Vocês vão esquecer isso aí, vão errar questões, eu vou puxar a tua orelha. Ó, esqueceu lá que não tem o parênteses, não é igual. Guarda essa dica aqui. Tudo bem? Então, para reforçar também essa dica do jogo de sinais, eu quero que você guarde também esse detalhezinho aqui, ó. Uma dica bem legal para você não esquecer e não perder tempo com esse negócio de fazer mais com mais, menos com menos, papapá. Guarda essa dica legal aqui, ó. Quando você tiver uma base negativa e o expoente ímpar, é uma coisa. Quando você tiver uma base negativa e o expoente par, você vai ver que o sinal você já antecipa só olhando o expoente, tá? Tem que ser o parênteses aqui, tá? Base negativa, expoente ímpar, eu já sei que vai dar menos. Base negativa, expoente par positivo, eu já sei que vai dar algo positivo, já sei. Não preciso ficar me matando, menos com menos, mais com mais, papapá. E aí eu só faço a continha, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então o resultado disso aqui vai dar quanto? Menos 8. 2 elevado a 4, a gente já fez ali, ó. 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, que dá 16. Então é só você guardar essa dica do par positivo. Ímpar negativo. Não esquece mais, tá? Par positivo, par positivo. Vamos colocar de novo aqui, ó. Par vai dar positivo. É até fácil de gravar, né? Logo, ímpar negativo. Guardou? Para não se perder no jogo de sinais. Lembrando que tem que estar entre parênteses, pelo amor de Deus, tá? Tá bom, gente? Agora, né, eu gostaria muito
que vocês prestassem muita atenção, porque nós vamos entrar na parte bem delicada, que são as propriedades. Propriedades da potenciação. Tá? Até agora, isso aqui foi meio que uma introdução, conhecimentos, todos importantes, obviamente, mas agora eu entro na parte super importante, que é com base nas propriedades que vocês vão começar a desenvolver melhor as questões, tá certo? Muito bem. Vamos à primeira propriedade. Eu vou falar, são 7 propriedades, tudo bem? São no total de 7. Eu falo dou um exemplo, né? Falo da propriedade, dou um exemplo, você vai anotando no caderno e eu vou verificando, tá? Se você está entendendo, e você pode ficar à vontade de reclamar aí, tá? Primeira propriedade. Presta atenção nessa aqui que é a principal. São 7. Entendeu essa primeira, vai entender a segunda normalmente. Quando você tem um número elevado a um certo expoente, vou dar exemplo, aguenta aí. E aí você tem uma multiplicação e essa mesma base, só que agora elevada a um outro expoente, eu chamei de M e N de navio, M de Maria, N de navio. O que uma propriedade garante quando você tem essas condições atendidas? Quais condições, professor? As bases serem iguais, ok? Isso tem que acontecer. E entre as bases ser uma multiplicação, que eu estou representando por um pontinho aqui, tudo bem? Vou até colocar aqui, ó, multiplicação. Quando você tem bases iguais e multiplicação, né, você pode tranquilamente manter a base e adivinha fazer o que com os expoentes? Somar M mais N. Mas tem que atender essas duas condições. As bases têm que ser iguais e tem que ter uma multiplicação. E aí você pode juntar uma única base e somar os expoentes, tá bom? Vamos dar exemplos aqui de aplicação. E você vai entender perfeitamente. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Agora está na cor igual, né? Bases iguais? Bases iguais. É multiplicação? É multiplicação. Então, tranquilamente, o que eu posso fazer? Ó, eu posso, aplicando a propriedade, eu vou manter essa base, ou seja, 2, e vou somar os expoentes. 3 mais 4, ou seja, isso aqui é igual a 2 elevado a 2 elevado a 7. Olha aí a resposta. Ok? Posso tranquilamente aplicar a propriedade. Tudo bem? Lembrando que isso aqui é um sinal de igual. Haverá questões que eu vou ter que sair de uma situação dessa e vir para cá, ou posso também voltar. Tá? Sinal de igual permite a saída e volta. Vamos botar mais um exemplo aqui embaixo. Ó. B. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a menos 2. Cuidado agora. Veja que nesse caso, deixa eu só apagar esse risquinho aqui, ó. Veja que nesse caso eu tenho um sinal negativo no expoente. Eu posso ter isso também, não tem problema. O que eu tenho que verificar para aplicar essa propriedade é as condições que eu disse. Bases iguais? Bases iguais. É multiplicação? É multiplicação. Então eu posso tranquilamente manter a base, deixar igual, né, a base, e somar os expoentes. Mas cuidado agora, porque você tem 4, ok? 4 mais... E você tem o menos 2 aqui como expoente. E agora? E agora vai ocorrer um jogo de sinais, ó. Ok? Um joguinho de sinais. Mais com menos, porque esse mais é da fórmula, e o menos é do expoente. Então acontece, querendo você ou não, um jogo de sinais aí. Então ficamos agora com 3 elevado a 4, mais com menos dá menos 2. Por isso vai ficar 3 elevado a 2. Bem, aí pode deixar assim mesmo, ou desenvolve 3 vezes 3 que dá 9. Tá bom, gente? Então, só esse detalhe do jogo de sinais. Professor, tu falou do jogo de sinais. Olha, eu tô até com vergonha de pedir, mas se você puder revisar, tem como? Claro, por que não? Aqui, ó, só para quem não sabe, tá? Para quem sabe, não precisa nem...
Nem dá ouvidos aqui, ó. Jogo de sinais. Para que serve esse jogo de sinais? Para multiplicação e divisão. Eu vou dar uma dica bem legal, vocês vão gostar aqui, ó, tá? Para relembrar a infância aí, né? Tá bom? Jogo de sinais. Olha que troço interessante. Você pode ter essas possibilidades aqui na multiplicação, ó. Mais com mais com menos com mais, ou ainda menos com menos. Tá? E aí o que acontece? Isso vai resultar em sinais, né, diferentes. Eu vou representar a multiplicação por um pontinho aqui, tá bom? Colocando em azul. Isso serve tanto para multiplicação, que eu estou enfatizando, poderia ser também para divisão, tá bom? Só para lembrança, sei que todo mundo de casa já sabe, tá? Mas como é que você guarda isso aqui? Tem várias formas de você guardar. Uma delas é a seguinte, eu vou até separar bem bonitinho. Eu queria que você depois, se quiser, se você precisar, eu acho que você nem precisa, nem sei porque eu estou falando isso aqui, tá? Mas, ó, uma forma de gravar é a seguinte, sinais iguais positivo. Sinais iguais positivo, você tem isso na primeira e na última linha, e sinais diferentes negativo. Só que mesmo assim parece ficar difícil de gravar. Agora tem mais uma brincadeira, é literalmente uma brincadeira aqui. É como se o mais fosse o amigo, tá bom? Vou separar aqui para colocar essa legenda agora que eu quero colocar. Professor, mesmo assim não entendi muito bem, tem uma outra dica? Tem também. Ó, o mais, gente, é o amigo e o menos é o inimigo. Como assim? Tá? Aqui é só uma brincadeira, por favor, não me leve a mal. Uma vez eu falei isso aqui, umas pessoas me criticaram. Ah, mas tu tá falando do inimigo, isso não é legal. Tá? É só para gravar. Olha como dá certo. O amigo do seu amigo é seu amigo. Amigo do seu amigo. O amigo do seu inimigo é seu o quê? Seu inimigo. O cara é amigo do teu inimigo. O inimigo do seu amigo passa a ser o quê? Seu inimigo. Olha que interessante o último. O inimigo do seu inimigo é seu amigo. É ou não é? Então aqui o que aconteceu? O amigo do meu inimigo é meu inimigo. Mais com menos dá menos. Ou, se você não gostou, esquece isso que eu falei e guarda assim, ó, sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. Sinais iguais positivo, vou até anotar aqui, ó. Outra dica, né? Ou outra forma. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Fica também essa dica aqui, se você não gostou do amigo e do inimigo, você não achou legal, não tem problema. Eu quero que você não erre, tá bom? Tá bem, gente? Sinais iguais positivos, sinais diferentes negativos, ou o amigo do inimigo. Tem muita gente que na prova fica lá, um amigo do meu amigo, ou um inimigo do meu inimigo, tá bom? Tudo para não errar. Gostaram dessa dica? A primeira propriedade, o que a gente tirou de lição dela? Na multiplicação, a gente vai somar. Multiplicação, você soma. Eu já vou falar da segunda propriedade. Adivinha o que vai acontecer agora? Propriedade número 1, propriedade número 2. É muito parecida com essa. Você tem uma base elevada a um expoente, só que agora, ao invés da multiplicação, é a divisão. O que acontece? Quando você tem bases iguais, e entre as bases é a divisão, agora, ao invés da soma, você vai subtrair m menos n, tá? Então, se na multiplicação eu somava, na divisão eu vou diminuir, tá? Até tem uma dica legal aqui, ó. Divisão, ó, diminui. É o Didi lá, ó, dos Trapalhões. Divisão
diminui. Divisão, diminui. Divisão, diminui. Tudo bem? Beleza? Cuidado com a notação. Às vezes aparece uma forma assim também, ó. Com uma barrinha assim, né? Inclusive também é muito comum. Tá? Assim, mesma coisa, né, gente? Mesma coisa. Eu vou manter a base e vou subtrair os expoentes. Certo? Mesma coisa que eu escrevi, é só a forma de escrever. Notação é forma de escrever diferente. Mas diz a mesma coisa. Vamos a exemplos. Vamos colocar um exemplozinho no seu caderno legal aí para você memorizar essa propriedade, né? Letra A, ó. 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado ao quadrado. Opa! Dá certinho, hein? Bases iguais. E é divisão. Opa, atendeu as duas coisas. Então eu posso manter a base e subtrair os expoentes. Portanto, isso vai ficar 5 elevado a 1. E 5 elevado a 1, você sabe que é quem? Que vale 5. Show de bola? Fácil ou difícil? Professor, até agora tá fácil, hein? Vamos botar mais um exemplo? 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a menos 2. Faz essa aqui, eu te dou 10 segundos para fazer essa aqui agora. Tá? O tempo de tomar uma aguinha ali e voltar. Eu vou apagando o quadro também aqui. Vamos lá? E nessa aqui, gente? Opa, bases iguais, hein, professor? É, bases iguais. E olha, a divisão entre as bases, perfeito. Então eu posso aplicar a propriedade tranquilamente. A propriedade me garante que eu posso manter a base e fazer o que com os expoentes? Subtrair. Então eu vou fazer 5 menos 2. Muito cuidado, vou até colocar aqui embaixo, tá bom? Muito cuidado agora. Então eu vou ter que deixar o 7 e fazer o 5 menos, que é da fórmula, e tem o menos 2. Então eu vou ter que colocar o parênteses aqui, ó. Cuidado. Porque o menos já é da forma, e é menos o expoente já é negativo. Então o que vai acontecer? Um joguinho de sinais de novo. Opa, jogo de sinais, professor, eu esqueci o menos com menos. O inimigo do seu inimigo é seu amigo. Tá aqui atrás de mim o jogo de sinais, ó. Tá aqui, ó, beleza? Dá um print legal aí, eu vou pedir pro meu amigo câmera dar um zoom pro pessoal tirar aquele print maroto aqui e não esquecer mais, ó. Pronto, multiplicação e divisão, tá aí. Pum, feito o print. Voltou. Então aqui, mocidade, vamos lá. Menos com menos dá mais. Então ficamos com 5 mais 2. E o final disso aqui vai ser 7 elevado a 7, né? 5 mais 2 é 7. Então a resposta aqui, ó, 7 elevado a 7. Show de bola. Olha, nós estamos legais, hein? Estamos num ritmo legal. Já vimos a propriedade 1. Já vimos a propriedade número 2, vamos para a terceira. Ok? Vamos para a propriedade 3. Propriedade 3. Ah, essa aqui é agora. Porque essas duas aí, gurizada, ó, sinceramente, essas aí é de fácil compreensão, né? Todas são, né? Eu vou tentar tornar o mais fácil possível para você aqui. Mas agora começa a surgir umas perigosas aqui, ó. Essa aqui é marota. Um número elevado a um expoente. Tudo bem? Aí, vem um parênteses e elevado a outro expoente. E aqui já vai surgir uma pegadinha, tá? Que eu já vou falar, mas primeiro eu vou entender a propriedade. O que acontece agora? Agora é o seguinte, você pode manter essa base. Então, prestando atenção nos detalhes, tem que ter o parênteses, tá, gente? Eu vou manter essa base aqui, ó, e vou multiplicar os expoentes. Não é somar, tá? É multiplicação aqui agora. Não confunda as coisas.
Por isso que fica aqui, ó, m vezes n. Vamos dar exemplo. Essa propriedade chama-se potência de potência. Um número elevado ao expoente, entre parênteses, um outro expoente, você multiplica os expoentes, tá? Multiplica, não é para somar. Vamos fazer uns exemplos aqui legais, ó. Exemplos. Pega aí agora esses exemplos aqui, anota com cuidado, tá? Exemplo da letra A, ó. 2 elevado a 3 e tudo isso elevado ao quadrado. Opa! É justamente o caso ali. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os expoentes. Multiplica, por favor. Então vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2, que vai dar 2 elevado a 6, né? Porque aqui, ó, 3 vezes 2 é 6. Então tá aqui a respostinha, bonito para você. Show? Vamos mais um exemplo. Vai reforçando o teu caderno para ficar aquele caderno maroto, né? Aquele caderno que tu não vai emprestar para ninguém. O cara Olha, o cara pediu o caderno emprestado de concurseiro, meu Deus, cara. Né? O cara não empresta para ninguém. Claro, aquilo ali é resumo de muita aula, muita dedicação. Olha esse exemplo aqui, ó. 4 elevado a 2 elevado a menos 5. E agora? Não tem problema. Não tem problema nenhum. É só multiplicar os expoentes aqui, ó. 2 vezes menos 5 dá quanto? Menos 10. Então vai ficar 4 elevado a menos 10. Sem problema nenhum. Show? Mais um exemplo? Aqui, ó, letra C. 7 elevado a menos 2 e tudo isso elevado a menos 4. E agora? Qual é o problema? Multiplica também, ó. Vai manter a base, que é 7, né? E nós vamos multiplicar os expoentes. Só que cuidado, agora é menos 2 vezes menos 4. Menos com menos, o inimigo do meu inimigo dá meu amigo. 2 vezes 4 dá 8. Então, ou você coloca mais 8, né? Porque menos com menos vai dar mais, ou deixa só o 8 também, tanto faz, né? Vou deixar só o 8 aqui também, tá bonito. Tá legal? Show até agora? Beleza. Agora, presta atenção nessa pegadinha campeã de prova. Agora eu vou dar um exemplo aqui que eu quero muito que você preste atenção. Essa propriedade, para aplicar ela, o que ficou claro para você? Tem que ter o parênteses. Porque vai existir situação onde não vai aparecer o parêntese. E aí é outra coisa. Então eu vou ter que colocar bem grandão aqui, ó. Atenção. Atenção agora. Tu tá vendo que potenciação é cheio de detalhezinho maroto, cara? Não é difícil, mas é cheio de picuinha, detalhezinho. Ah, tem que ser mais, tem que ser menos, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Então, aqui é muita atenção, tá? Atenção agora nesse caso aqui, ó, que tem a ver com essa propriedade, tá? Nós temos esse caso aqui, ó, tá? 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo. E eu vou te dar uma situação parecida aqui agora. Ó. Olha para cá e olha para cá. Qual que é a diferença? Aqui tem o parênteses, aqui não tem o parênteses. Tá bom? Deste lado, não tem dúvidas, né? É justamente, acabamos de ver essa propriedade. O que eu tenho que fazer para desenvolver isso? Eu tenho que multiplicar os expoentes. E com isso eu quebro parênteses. Tá? Então o resultado dessa parte aqui esquerda, isso aqui vai dar quanto? Ó, o 3 mantém como base, né? E 2 vezes 3. E o resultado disso aqui vai ficar 3 elevado a 6. Até aqui tudo bem? Show? Multipliquei 2 vezes 3, deu 6. Só que nesse lado aqui, aqui é outra coisa. Já vou antecipar para você. Isso aqui, ó, não é igual. Ó, é diferente. Isso é diferente disso. Porque agora aqui, você vai ter que usar uma regrinha
que você vai ter que ir resolvendo os expoentes de cima para baixo. Eu não posso multiplicar o 2 com 3. Teria que ter o parênteses para fazer isso. Eu fui bem claro quando eu falei. Aqui não tem jeito, mocidade. Vocês vão ter que fazer o seguinte, tá? Então, resolver de cima para baixo. De 2 a 2, aqui como só tem 2 expoentes, primeiro você vai desenvolver isso aqui, ó. Depois eu vou dar mais um exemplo, tá? Mas aguenta aí agora. Então eu vou resolver primeiro aquilo ali, professor? Primeiro tu vai resolver o 2 ao cubo. E 2 ao cubo é o quê? 2 vezes 2 vezes 2, que resulta quanto? Nós até fizemos essa continha. Dá 8. Então eu vou substituir essa parte que eu circulei em azul pelo resultado da potência, que deu 8. Então veja que o resultado dessa brincadeira aqui desse lado, aqui ó, deu 3 elevado a 8. Olha a diferença do caso do lado. Tá? Então cuidado com esse negócio aqui. Uma vez um camarada me perguntou assim, professor, se eu não me engano, eu vou tentar lembrar aqui da expressão, né? Era algo assim, gente, ó. Né? Aí o camarada falou assim, professor, mas eu nem... Aquela questão eu nem dei atenção para ela, pulei ela. Com certeza ela ia ser anulada, foi um erro de digitação. Eu falei, meu Deus, cara. Era aquela propriedade que eu te falei, tu estava dormindo na aula. E agora, como é que tu resolve isso aqui? De cima para baixo, 2 a 2. Primeiro nós vamos resolver esse camarada aqui, ó. Tá? Que é 2 elevado a 2, que todo mundo sabe que é 4. Mas vamos lá. Isso é 2 vezes 2, que dá 4. Ok? Então vou substituir essa partezinha que eu circulei em azul por 4. Como é que vai ficar? Vai ficar o 2 grandão que bate. Vou repetir esse aqui e substituir esse cara aqui por 4. E agora novamente, vem de 2 a 2 descendo. Agora eu tenho esse camarada para resolver aqui, ó. 2 elevado à quarta potência, que é quanto? 2 elevado a 4, isso é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes, né? Que dá 16. Então o resultado final disso aqui, ó, é 2 elevado a 16. Substituir aqui, né, por 16. E aí eu deixo a resposta assim mesmo, né? Porque 2 elevado a 16 é um número bem grande, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 16 vezes. Tá bom? Tá bem, gente? Então muito cuidado. Muita gente erra essa questão fazendo isso aqui, multiplica os expoentes, né? Aí seria um erro tremendo você fazer isso aqui. Professor, eu fiz assim, ó, que uma vez eu vi, né, tem que multiplicar aqui, né? E aí você vai me dizer, então, que é 2 vezes 2, que é 4 vezes 2 dá 8. Tu vai me dizer que isso aqui é 2 elevado a 8? Desculpa, mas olha a resposta correta. Isso aqui está totalmente errado. Não pode fazer isso, tá bom? Claro, isso aqui só posso multiplicar quando tiver o parênteses. Show de bola, gente. Propriedade 4. Essa também é muito importante. Você tem um produto agora dentro, né? A propriedade número 4 é o seguinte. Você tem um valor vezes outro valor elevado a um certo expoente ali fora. Agora, dentro do parênteses, você tem uma multiplicação ocorrendo. Aqui é o seguinte, essa propriedade é bem interessante. Esse expoente aqui, ó, que está aqui fora, é como se ele viesse aqui dentro, multiplicando os expoentes naturais desses valores aqui, tá? Isso vai ficar assim, ó, a elevado a m vezes b, porque 2 vezes 1, é como se tivesse um 1 aqui para cada um deles, tá bom? Que é o expoente natural deles mesmo. 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 1 vai dar 2. Então vai ficar 5 elevado ao quadrado. Tudo bem? Ele só está distribuindo aquela multiplicação ali fora. Vamos mais um exemplo? Vejamos esse aqui, ó. 3 elevado a 4 vezes 7 elevado ao quadrado e tudo isso elevado ao cubo. Olha que interessante agora. Como é que eu desenvolvo isso aqui? Mesma situação. Esse 3 que está aqui fora, que é o expoente fora do parênteses,
ele vai vir multiplicando os expoentes de quem está aqui dentro. Tá? Então vamos lá. Vai ficar essa base aqui que é 3. 3 vezes 4 vai dar 12. Vezes 3 vezes 2, que dá 6. As bases mantiveram, né? Ó, o 3 manteve aqui como base, o 7 também manteve como base. O que ocorreu foi a multiplicação dos expoentes. Show de bola? Esta aí é a quarta propriedade. Já você ganhou, entendeu ela? Ganhou a 5 de graça, que é a mesma coisa, tá? Que ao invés da multiplicação, agora tem a divisão aqui, ó, dentro do parênteses. Tá? Aqui era a multiplicação, aqui agora é a mesma, só que é a divisão. E a propriedade é exatamente a mesma. Vem também esse camarada aqui, multiplicando os expoentes naturais. Por isso o desenvolvimento dessa propriedade fica assim, ó. A elevado a m sobre B elevado a m. Tá bom? Vamos a exemplos também, para ficar claro aqui o entendimento. Tá? Letra A, ó, 2/3 elevado à quarta potência. Tudo bem? Para desenvolver isso aqui, eu posso muito bem pegar esse 4 e vir multiplicando pelos expoentes naturais da fração que está dentro do parênteses, abrindo então e dizendo que isso é o mesmo que 2 elevado à quarta sobre 3 elevado à quarta. Mais um exemplo. Para deixar claro isso aqui, 4 elevado ao quadrado sobre 3 elevado à quinta potência, e tudo isso elevado a 3, por exemplo. Sem problemas nenhum, ó. Esse 3 vai multiplicar esse expoente e vai multiplicar aquele expoente lá de baixo. Show? E com isso ficamos com a base que é 4, continuando sendo base. 3 vezes 2 dá 6 e 3 vezes 5 aqui embaixo dá 15. Então é 3 elevado a 15. Show? Aqui está a resposta desse caso. Legal? Propriedade 4, propriedade 5 já foi. Vamos para 6 e só faltam a 6 e a 7 e terminamos. E aí nós vamos para as questões que eu trouxe para você ali para testar o seu conhecimento, tá? O entendimento também. A próxima propriedade é uma das mais interessantes, porque a 4, né, agora é a quinta, né, isso? 4, 5, vamos para a sexta, isso. Perdão, aqui, ó, sexta propriedade. Essa aqui gera muita confusão, então presta atenção, tá? É quando você tem um expoente negativo, tá? Uma base e um expoente negativo. Você vai ter que, né, esse expoente negativo aqui, ele significa que você, invertendo a base, altera o sinal. E o inverso de A é 1 sobre A. E esse aí acabo tendo que colocar em parênteses, porque fica toda a fração, e o N vira positivo. Então esse sinal, que era menos, fica mais. Por isso, existe esse procedimento de inverte a base e troca o sinal. Se ele é negativo, fica positivo. Professor, mas e se ele for positivo, eu inverter a base? Aí você troca o sinal, fica negativo. Vamos a exemplos. Aguenta aí, não se desespera. Você vai entender tranquilamente. Quer ver uma coisa? 2 elevado a menos 3. Tá? Como é que eu desenvolvo isso aqui? Sinal negativo, inverte a base. Inverte a base. Qual é o inverso de 2? E aqui, eu tenho que abrir o parênteses para você. Porque você tem que saber o que significa isso aqui, ó. Inverso de um número. Vamos relembrar esse conceito? Né? Inverso de um número. O inverso é uma coisa. Ó, existem os conceitos de inverso, oposto, simétrico, módulo, tá? Inverso é o seguinte. Qual é o inverso de 2/3? Vou até colocar assim, ó. Ó.
o inverso de é tanto. Qual é o inverso de 2/3, gente? É inverter, ó, trocar de posição. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. O inverso de 2/3 é 3/2. Ok? Qual é o inverso? O inverso de é. O inverso de 4. E agora? Quem é que está embaixo do 4 que não aparece? É 1, né? É como se tivesse 1 aqui. Inverso de 4 é 1/4. Tudo bem? Mais uma. O inverso de é. Você só muda de posição, mas o sinal continua. Vai ficar quanto? -3, que seria -3 sobre 1, né? Que dá -3. Claro que é inverso? Legal. Qual é o inverso de 2? 1 sobre 2. Então, para assumir o sinal negativo, você faz o inverso da base. Nesse caso, a base é 2. O inverso de 2. E aí eu sou obrigado a colocar o parênteses, porque eu acabo caindo numa fração, gente. E aí o -3 vai ficar +3. Então, é só você gravar o seguinte. O fato de eu fazer o inverso, eu troco o sinal do expoente. Só isso. Então eu fico com meio elevado a 3. Vou tirar esse maisinho, mas tu já sabe. Menos ficou mais. E quanto que é meio elevado a 3? Nós vamos cair naquela propriedade lá que acabamos de ver? E você pode desenvolver isso aqui de 2 caminhos. Ou você usa aquela propriedade que acabamos de ver lá, que esse expoente vem multiplicando o expoente natural. Você pode pensar assim, né? Ou seja, ficaria 1 elevado ao cubo sobre 2 elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo vai dar 1, que a gente já viu. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que dá quanto? Que dá 8. Você pode resolver assim, ou você pode pensar assim também, ó. Aplicar a própria definição da potência. Meio elevado a 3 é o mesmo que meio vezes meio vezes meio 3 vezes. O expoente não indica quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma, e a base não é uma fração, então é isso vezes isso vezes isso. Que vai dar quanto? Multiplicação de frações, gente. É o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então olha como o resultado não altera. É o mesmo. Tá bom? Então o sinal negativo você inverte a base. Inverteu a base, você troca o sinal do expoente e aí o negócio fica mais fácil. O problema é aquele sinalzinho de negativo ali em cima. Temos que nos livrar dele. Tá? E para se livrar dele, você faz o inverso da base. Tá bom? Mais um exemplo. Isso aqui eu vou chamar de exemplo da letra A. Vou dar mais um aqui, ó. Agora eu vou te dar essa seguinte fração aqui, ó. Ó. 2/3 elevado a -2. E aí, como é que eu resolvo isso? Sinal negativo. Sinal negativo. Meu Deus. Inverte a base. Inverte a base. Invertendo a base, como é que fica agora? O 3 fica em cima e o 2 embaixo. E o sinal que era negativo fica positivo. E agora desenvolvo fácil, né? Porque isso aqui é o mesmo que 3/2 vezes 3/2, tá? Lembrando que o expoente que é 2. A base é 3/2 e é ela vezes ela 2 vezes. E 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 2 é 4. Aí eu recaio na multiplicação entre as frações, que é, a regra é o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Olha aí, ó, a resposta. Show? Poderia também aplicar aquela propriedade igual a gente fez no caso anterior. Vamos para a última propriedade, a gente encerra e aí vamos para as questões? Aí não tem mais o que aprender, é só praticar? Então vejam que não é difícil, né, gente? É detalhezinho, né? Um detalhezinho ou outro, tu tem que ficar atento. Muito bem.
Opa. Como é que é? Não, na sequência eu já vou aqui, rapidinho. Aqui para, acho que mais 2, 3 minutos só. Não, tá, terminando aqui, rapidinho. Tá, show. Vamos para a propriedade 7, que é a última, e aí nós vamos para a tela. Propriedade 7 é perigosa porque agora você tem uma fração nos expoentes. Ó, esta aqui merece muita atenção, tá? Aqui, gente, você tem uma fração ali, né? Então aqui é uma conexão com a propriedade inversa da potenciação, que é a radiciação. Então aqui é o seguinte, tá? É bem fácil, só presta atenção. Você vai ter que colocar o radical, entrando o radical aqui agora no cenário. Esta base, que é da potenciação aqui, né? Passa a ser o radicando, que é quem vai dentro do radical, é chamado de radicando. Tá? Agora que vem a mágica. Quem está em cima, vem para baixo. E quem está aqui embaixo, vai aqui para cima. É a famosa regra do Sol. Já ouviu falar da regra do Sol? Aqui é o Sol, ó. Olha o Sol. O Sol com os seus raios solares. Por que regra do Sol? Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Regra do Sol. Quem está no Sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o Sol. Vou até anotar aqui, ó. Regra do Sol. Quem está no Sol vai para a sombra. Legal? E quem está na sombra vai para o Sol. Não esquece mais, né? Vai para o Sol. Quem é que está no Sol aqui? É o M. Está em cima, né? Vai para a sombra dentro da casinha aqui. Esse cara que está embaixo, está na sombra bonito, vai para o Sol. Pronto? Um exemplo? E aí nós vamos para os exercícios. Ó. 4 elevado a meio. Ó, 4 elevado a uma fração. Uma fração. Opa, regra do Sol. Regra do Sol. Bota a casinha aqui. O 4 que é a base mantém, né? O 4 que é a base vem aqui para dentro. 4. Quem está no sombra? Quem está no Sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o Sol. Então isso aqui é a raiz quadrada de 4. Né? Porque 4 elevado a 1 é 4 e quando é 2 a gente não escreve. Quanto é que vale a raiz quadrada de 4, gente? Um número vezes ele que dá 4 dá quem? Vale 2. Ali é a resposta. Show de bola? Encerramos as propriedades. Olha aí uma questãozinha para nós começar a brincadeira. Tranquilo. Essa aí é bacana, hein? Ó, o valor da expressão. Olha quanta coisa tem aí, gente. Quanta coisa tem aí. Vamos fazer o seguinte? Eu vou dar para você 1 minuto para resolver, mas não tenha medo de errar. Não tem problema. Eu quero que você tente fazer. Eu vou dar esse minuto, eu corrijo com você e você vê aonde errou para não errar mais. A partir de agora eu te dou 1 minuto para resolver essa questão e eu já faço com você no detalhe. 1 minutinho, vai lá, manda bala.
Vamos lá. Muito bem, esta aí é uma expressão muito interessante, tem muita coisa aí. Nós temos uma série de regras aí que estão seu inimigo, menos 6, tudo bem? Dividido, aqui também vamos tirar esse parênteses do menos 2, porque aqui fora também tem um sinalzinho que não aparece, que é o mais, e ele vai fazer um jogo de sinais para quebrar o parênteses. Sempre o que quebra o parênteses é a multiplicação, tá? Então aqui fora é um maisinho que está escondido. Mais com menos dá menos. Ah, menos. Menos 2. E o outro aqui eu vou repetir. Tudo bem até agora? Até aí tudo bem? Muito bem. Vou colocar um sinal de igual aqui, que é o que a gente vai resolvendo. Agora temos um perigo aí, porque nós temos o 1 menos o 6, só que o 6 está dividindo com menos 2, depois tem a potência. Então aqui, seguindo aí, entre menos aqui o 6 e o 2, eu tenho que fazer a primeira divisão aqui, ó. Isso aqui tem que ser feito primeiro. Tá? Então o resultado aqui vai ficar 1, que eu vou repetir. 6 dividido por 2 dá 3. E o sinal? Menos com menos dá mais, né? Menos com menos dá mais. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E o outro lá eu vou repetindo a potência até chegar nela. Tudo bem? Aqui eu já posso também fazer essa continha do 1 mais o 3. Aqui, ó, 1 mais 3, que dá quanto? 4, ok? 4 menos 2 elevado à quarta potência. Chegamos num ponto crucial. Por quê? Porque agora eu tenho o sinal, o expoente aí, né? Só que nós vimos já que isso aqui, ó, que está sendo elevado a 4. Então é isso que eu tenho que fazer primeiro. Show de bola? E quanto que é 2 elevado à quarta potência? Já fizemos essa continha várias vezes hoje, né? 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, que dá 16. E o sinal de menos ele mantém, então vai ficar 4 menos 16. E 4 menos 16 dá quanto, gente? Menos 12. Aqui está a resposta do exercício. Olhando nas alternativas, está lá na letra B de bagual. Show de bola? Mas, credo, professor, foi de voadora essa, hein? Vamos mais uma questão? Vamos mais uma questão. Eu vou seguir um pouquinho a minha ordem aqui, tá? Dá uma olhada nessa aqui. Essa aqui é para vocês ficarem felizes. Ó. O valor da expressão numérica após o cálculo completo é quanto? Na tela, tá aí para você. Tempo! Parece aquela do Silvio Santos, né? Tempo! Então tá aí para vocês, dou 37 segundos. Primeira regra é fazer o que está no parênteses, tá bom? Vamos lá então, dentro do parênteses. Aqui, ó, eu tenho 4 menos 3, então vou deixar o parênteses, 4 menos 3 dá 1, elevado ao quadrado. Vezes, aqui, ó, 3 menos 4, então aqui vai dar menos 1 elevado ao cubo. Tudo bem? 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que vai dar 1. Vezes... Lembra da dica que eu falei? Base negativa, expoente ímpar? Lembra ou não lembra? Base negativa. O expoente é ímpar, eu já sei que vai dar algo negativo. Então, que vai dar menos. E 1 elevado ao cubo é 1. Por fim, quanto é que dá 1 vezes menos 1, gente? Menos 1. Olha aí. Resposta letra B. Tá bom?
Essa tava tranquila ou não? Tá aqui, ó. B de bagual. Show de bola? Muito bem. Vamos mais uma? Essa aqui, ó. Essa é boa, hein? Ah, essa tem muita pegadinha. Tem que tomar cuidado. Aqui, ó, vem na tela do quadro comigo aqui, ó. Uma regra que você tem que... eu gostaria muito que você colocasse na capa do seu caderno, ó. Prioridade, ó, entre as operações matemáticas, entre as operações. Quem é que vem em primeiro lugar, que manda mais do que todo mundo? Potenciação. Tá? Ao lado de quem? Da radiciação. Ok? Depois, em segundo lugar, multiplicação ao lado da divisão. E só em último lugar, em terceiro, é a soma ao lado da subtração. Sabe por quê, gente, que muita gente erra esse tipo de continha aqui, ó? Ó, o cara te dá aqueles desafiozinhos bobos assim, ó. Ó, quanto é que vale isso aqui? Sabe por que se erra isso aqui? Porque não tem atenção nisso aqui. Aqui é a prioridade, é quem manda mais. Quando você tem numa expressão várias operações de nível diferente, quem é que você faz primeiro? Quem está no nível mais alto. O que nós temos nessa expressão envolvidos? Nós temos a soma, representada aqui pelo sinal de mais, e nós temos a multiplicação aqui. Aí eu te pergunto aqui, quem é que faz primeiro? A soma ou a multiplicação? Olha para cá. A multiplicação não está em segundo lugar, a soma só está em terceiro. Quem manda mais é a multiplicação. Então está errado quando você vem somando, fazendo assim, ó. Ah, 2 mais 5 é 10, perdão, 2 mais 5 é 7, vezes 3, 21. Errou. Errou porque você fez primeiro a soma, e a soma é o terceiro lugar. Aqui quem manda mais é a multiplicação. Então o correto é você primeiro multiplicar aqui, ó. Tá bom? Por isso eu vou repetir esse 2 e eu tenho que dar preferência aqui, ó. 5 vezes 3, ok? Que nesse caso vai dar mais 15. E por isso o resultado correto, né, agora é 17. E muita gente acaba falando que é 2 mais 5, é 7 vezes 3, 21. Dançou porque deu prioridade. Porque quem manda mais aqui nesse caso é a multiplicação. Estou dando essa dica porque nessa questão você vai encontrar essa dificuldade, vai encontrar esse desafio aí, tá? É claro que eu não falei qual é a operação, então é só seguir essa regra aqui. Show de bola? Vou apagar aqui agora. Então agora na tela aí a questão para você, dou aí para você 1 minuto que a gente já faz junto. Vamos nessa? Olha, gente, bastante coisa. Qual que é a principal regra aí? Elimina o parênteses, tá? Vamos lá. Vamos começar aí com aqui, ó. Você tem aqui o 3 e o 9. Então vamos multiplicar. Sempre é a multiplicação que quebra o parênteses, tá? 3 vezes 9 dá 27. E o sinal? Mais com menos dá menos. Tudo bem? Vou colocar um sinalzinho de igual aqui, que é o resultado. Aqui nós temos um baita problema. Por quê? Porque se você quebrar aqui a multiplicação, você está errando. Por quê? Porque eu tenho a potência antes. O que eu tenho? Eu tenho a multiplicação, mas eu também tenho a potência. A potenciação aqui, ó, ela tem prioridade. Ela tem prioridade. Então você faz primeiro essa situação aqui, ó.
Isso você sabe que vai dar quanto? Par positivo. Mais 1. Então ficaria menos, que está aqui, né? Mais 1. Então eu tenho que fazer primeiro a potenciação. Eu não posso multiplicar esse menos com menos, porque senão eu estaria dando prioridade para a multiplicação, só que agora você tem a potência aí mandando mais. Tá? Mesma situação ocorre agora na sequência, mais com menos não posso. Vou deixar esse maisinho e vou resolver primeiro esse camarada aqui, ó. Que você já sabe quanto é que dá isso aqui, ó. Menos 2 elevado ao cubo, dá quanto, gente? Expoente ímpar, potência negativa. E 2 elevado ao cubo dá 8. Então isso aqui vai ficar, ó, menos 8. E eu vou repetir aquele menos 1. Show? Agora sim, eu caí para o nível tudo de multiplicação. Então fica o menos 27, beleza? Aí agora sem medo, ó. Mais com menos dá menos. Ok? Menos 1. Aqui também, ó, mais com menos dá menos. Menos 8. Deixa eu colocar tudo em azul aqui, tá? Menos 1. Tá? Então ficamos aí, ó, tudo com menos, 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 né? Vai ficar menos, vai somando. 27 com mais 1 dá 28. 29 com 8, 37. Então a resposta é menos 37. Letra A. Legal? Show de bola aí, gente? Questão 2 na tela. Aí, ó. Muito boa essa questão. Tá? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem e eu já faço com vocês aí. Tá? 1 minuto para vocês resolver essa questão aí. Eu vou até, enquanto vocês estão tentando fazer, eu vou reproduzi-la aqui no quadro. Menos 5 elevado ao quadrado, menos tá. Vamos lá nessa questão? Muito bem, eu vou fazê-la aqui no quadro, tá? Joguei aqui porque aqui a gente tem um pouquinho mais de liberdade. Muito bem, olha, tem bastante coisa aqui também, tá? Vamos juntos. Primeira coisa aqui, você tem o menos 5 elevado ao quadrado, né? Tá entre parênteses, não é novidade, né? O menos 5, assim, do jeito que tá ali, ó, elevado ao quadrado, vai dar quanto, gente? Positivo vai dar par, né? 5 ao quadrado dá 25. Isso aqui, na verdade, é menos 5 vezes menos 5, né? Menos com menos dá mais 25. Não tem dúvidas? Isso aqui dá mais 25. Eu vou colocando a resposta aqui embaixo, tudo bem? Então, aquela primeira partezinha ali deu mais 25. Isso aqui, mais 25. Aqui, ó, cuidado! E agora, quem é que faz primeiro? Primeiro faz esse camarada aqui, ó. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16, o sinal mantém. Menos 16. E isso aqui, gente? Qualquer coisa elevado a zero vale 1, com exceção do zero, né? 1/5 elevado a zero vale 1, então é mais 1. Tudo bem na parte de cima? Vamos para a parte de baixo aqui, ó. 3 elevado a menos 2. Vou até fazer separado essa parte aqui, ó. Todo o 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2. Para sair daquele sinal negativo, o que eu faço? Inverte a base. O inverso de 3 é 1/3.
Então, eu fico com 1/3 ao quadrado. Né? O sinal negativo fica positivo quando eu faço o inverso da base. 1/3 ao quadrado, isso aqui é o mesmo que 1/3 vezes 1/3. 1 vezes 1 e 3 vezes 3, 1/9. Então, isso aqui dá 1/9. Vamos colocar aqui embaixo. 1/9, e esse mais 1 eu estou repetindo. Até agora tudo bem? Então eu tenho aqui na parte de cima 25 menos 16 mais 1. Já dá para fazer essa continha aqui, né? Vamos fazer aqui, ó. Seguir desse lado. Menos 16 com mais 1 dá menos 15. Então ficou 25 menos 15. Aqui embaixo eu tenho uma soma de frações. Na soma de frações, eu aconselho aqui, ó, você pode completar com 1 aqui, ó, para ficar a fraçãozinha aqui, tá? E aí uma jogadinha aqui bem simples, ó. Multiplica os de baixo e depois multiplica cruzado. Tá? Bem simplesinha a soma de frações. Ó, 9 vezes 1 dá 9. 1 vezes 1 dá 1. 9 vezes 1 dá 9. Fechou? Vamos continuar. Aqui em cima, que nós tínhamos feito a continha, né? 25 menos 15, isso aqui vai dar 10. Aqui ficou, então, 10/9. Show? 1 mais 9, 10, e o 9 eu mantive aqui. Divisão envolvendo frações aqui, gente. Qual que é a regra da divisão que envolve frações? Você mantém a primeira, não é isso? E multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é, multiplica pelo inverso da segunda, é 9/10. E olha o que aconteceu no final das contas. Como é multiplicação, eu posso cortar esse cara com esse cara, e o resultado ficou 9. Tudo isso aí vale 9. A alternativa está lá na letra E de Equador. Show de bola? Vamos mais uma? Agora para separar o menino das crianças. Vamos ver se você tem coragem. Você tem coragem? Está assistindo? Tem coragem? O professor tem coragem. Pensa o cara corajoso sou eu. Então toma, no lombo. Pega essa. Olha aí, ó. Tu tem coragem? Então encara essa aí, ó. É o tempo de apagar o quadro aqui. Vou dar para vocês 47 segundos para resolver essa aí. Já fizeram? Calma aí, professor, eu estou recém lá no vezes. Olha só, gente, que isso aí não é uma pegadinha. Dá uma olhada com atenção isso aí. Olha isso aí, eu fiz uma pegadinha aqui com vocês, gente, ó. Dentro do parênteses, então aqui, ó, vou até reforçar, tu tem o parênteses, certo? Tem que fazer primeiro o que está dentro do parênteses. Aí depois tu tem o colchetes. E depois tu tem as chaves. Só que tem um detalhezinho maroto aí. Qual que é o detalhe? Olha com atenção a pegadinha. Tudo isso está sendo elevado a quanto? Olha aqui, ó. A 0. Então, independentemente do valor que tu for encontrar aqui dentro, independentemente do valor, vou até colocar uma interrogação que nem me interessa o valor de tudo isso aqui, elevado a 0, com certeza você não vai dar 0. Quanto é que vai dar isso aí? Vai dar 1. Olha lá. Ah, não, professor, eu estava recém fazendo a multiplicação lá. Nem interessa, gente, porque tudo isso, no final das contas, vai ser elevado a 0. Essa é uma pegadinha, né, cara? Para vocês dar risada e ficar bravo comigo. Tá bom? Olha aí a 8, que questão boa, ó.
Vou fazer com vocês isso aqui direto para nós dar um tempinho de 1 minuto fazer a última, tá? Aqui é o seguinte, gurizada, ó, muito cuidado, tá? Eu vou fazer essa aqui com vocês, presta bastante atenção nessa questão aqui, ó. Primeiro eu tenho que fazer a potenciação, tá? Aqui, ó, não tem dúvidas disso. Então vai ficar o menos ali de fora. Invertendo a base, vou acabar colocando entre parênteses para não correr o risco. E fica o 2 positivo, tá? Beleza? Então aqui por conta do sinal negativo no expoente aqui, ó, eu inverti o 2 e ficou assim, e esse sinal de menos de fora repetir. Muito bem. Aqui, menos 1 elevado a 6 vai dar 1, né? Porque expoente é par, potência é positiva. Aqui embaixo vai dar 4. 3 elevado a 0, 1. Então repete o sinal, menos 1. Ok? Beleza até aí? Agora aqui, ó, eu deixo esse sinal negativo porque eu tenho que fazer primeiro quem? A potenciação. É só seguir a regra que eu falei da prioridade lá. Primeiro eu faço isso aqui. E isso aí, vou repetir esse sinal de menos. Vou até fazer separadinho aqui. Quanto é que é meio elevado ao quadrado, gente? Isso aqui é meio vezes meio. Não é isso que a gente aprendeu? De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, 1/4. Então vai ficar menos 1/4, mais 1/4, menos 1. Dá uma olhada com atenção. Isso aqui, ó, menos 1/4 com mais 1/4 são simétricos, isso que vai dar 0. E a resposta, então, fica menos 1. Por isso a resposta correta é B. Tá? No gabarito da letra C, vocês corrigem lá. Tá resolvidinho para vocês. Vamos para a saideira? Aquela para matar? Essa aqui, então, a saideira para separar o menino dos homens e a menina das mulheres. A metade de 2 elevado a 100. Eu dou para vocês 11 segundos. Essa aí valendo um x-salada e uma coca, hein? Quando vocês vierem aqui em Cascavel, pode me cobrar. Um x-salada e uma coca. A metade de 2 elevado a 100. Vale quanto? Vou ajudar, hein? Não devia, hein? Ó, a metade de 2 elevado a 100 é dividir isso por quanto? Por 2. Quanto é que dá isso aí? Agora ficou fácil, hein? Tá sem goleiro. Gente, presta atenção nessa pegadinha. Quando ele falou a metade de, né? A metade de é pegar essa coisa e dividir por 2. Já coloquei para vocês aqui, ó. Tudo bem? A metade de 4 é 4 dividido por 2. A metade de 8, 8 dividido por 2. A metade de 10, 10 dividido por 2. Só que, agora, presta atenção, nós não vimos a propriedade. Olha aqui no quadro, nós não vimos uma propriedade assim, ó. Eu tenho um valor elevado a um expoente dividido por esse mesmo valor elevado a um outro expoente. O que eu faço? Eu mantenho a base e faço o que com os expoentes? Eu subtraio, não é isso? E o que você tem aí, não é isso? Presta atenção, vê se não é exatamente esse caso. Você tem as bases iguais? Tem. Então eu vou manter as bases, e vou fazer o que com os expoentes? Vou diminuir. Qual é o expoente que eu tenho aqui? Eu tenho 100. Então eu vou fazer o 100 menos quem? Qual é o expoente do de baixo? Que não aparece aqui, mas está ali, escondidinho. Quem é o cara que está ali? É o 1, professor. Exatamente. Então é menos 1. E quanto é que dá 100 menos 1, gente? 2 elevado a 99. Olha aí a resposta lá na letra C de cavalo. Show de bola! Gente, o tempo voou, hein? Foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!